Não te quero no meu casamento, minha noiva te odeia. Meu nome é Osvaldo. Tenho 67 anos, nasci em Ourinhos, interior de São Paulo, e vim para a capital com 18 anos atrás de uma vida melhor. Trabalhei muito, sempre trabalhei muito. E essas palavras que você acabou de ouvir saíram da boca do meu filho Rafael, na sala da minha própria casa, numa tarde de quinta-feira que eu jamais vou esquecer. Antes de eu continuar essa história, quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal, compartilhando o que vivi. E peço a você, que está me ouvindo agora, que ajude esse canal se inscrevendo nele. Comenta aí também de qual cidade você está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui, e a minha... Bem, a minha você precisa ouvir até o fim, porque o que aconteceu depois disso, ninguém esperava. Eu estava sentado no sofá da sala. Aquele sofá bege que a Célia, minha falecida esposa, escolheu há 15 anos atrás. Ela morreu faz 5 anos de câncer. E desde então, esse sofá virou meu refúgio. É onde eu assisto televisão. É onde eu cochilo depois do almoço. É onde eu fico olhando as fotos antigas penduradas na parede. O Rafael estava de pé, na minha frente. Terno cinza, bem cortado, caro, cabelo com gel, relógio que brilhava no pulso. Meu filho tinha virado um homem bonito, bem-sucedido. Gerente comercial numa multinacional. Ganhava bem. Andava em carro importado. Morava num apartamento moderno na Zona Sul. Do lado dele, a noiva, Marcela. Cabelo liso até os ombros, roupa de marca, bolsa cara na mão. Ela estava com os braços cruzados, me olhando de cima. Daquele jeito que a gente olha para uma coisa que incomoda, que atrapalha. Pai, o Rafael continuou. E a voz dele saiu firme demais, ensaiada. Como se ele tivesse repetido aquilo no espelho antes de vir aqui. Eu vim te avisar pessoalmente porque eu acho que você merece saber. O casamento vai ser dia 15 de março. Mas eu prefiro que o senhor não vá. Prefiro que o senhor não vá. Ele falou, o senhor. Meu filho me chamou de senhor. Como se eu fosse um estranho. Como se a gente não tivesse história. Eu fiquei quieto. Porque quando a gente recebe um tapa na cara, a primeira reação é ficar sem reação. É aquele segundo de silêncio onde o cérebro tenta entender se o que acabou de acontecer é real. A Marcela não se sente confortável com a sua presença, ele disse, e olhou de lado para ela como se pedisse aprovação. Ela deu um sorriso pequeno, de canto de boca, satisfeito. Rafael, eu comecei, mas a voz falhou. Pigarriei. Tentei de novo. Rafael, eu sou seu pai. Eu sei que é. Ele respondeu rápido. Rápido demais. Mas o senhor precisa entender. É o casamento dela também. E a família dela? Eles são pessoas de um certo nível, sabe? Advogados, empresários, gente importante. E o senhor, com todo respeito, pai, mas o senhor trabalha com serviços, eventos, essas coisas. O senhor ia se sentir deslocado no meio daquela gente. Trabalha com serviços, essas coisas. Eu criei esse menino sozinho depois que a Célia morreu. Antes disso, a gente criou ele juntos, dividindo cada conta, cada preocupação, cada alegria. Eu paguei escola particular, paguei cursinho, paguei faculdade. Vendi um imóvel que eu tinha guardado para aposentadoria para poder dar a ele uma formação boa. Porque eu queria que ele tivesse o que eu não tive, que ele chegasse onde eu não cheguei. E agora ele estava ali, na minha frente, me dizendo que eu não servia para estar no casamento dele, porque eu trabalhava com serviços, porque eu ia me sentir deslocado. A Marcela deu um passo à frente. Ela era alta, magra, daquele jeito que a gente vê em revista. Bonita, não vou mentir, mas tinha uma coisa no olhar dela, uma frieza, um desprezo mal disfarçado. Seu Osvaldo, ela disse, e até meu nome na boca dela parecia sujo. Eu entendo que isso seja difícil para o senhor, mas é que a minha família é muito tradicional, sabe? Meu pai é advogado, minha mãe é psicóloga, meu irmão trabalha no mercado financeiro, e no casamento vão estar sócios do meu pai, clientes importantes, juízes. É um ambiente mais formal. O senhor entende, né? Eu entendo, né? Não, eu não entendia. Eu não entendia como meu filho podia estar ali, calado, deixando aquela mulher falar comigo daquele jeito. Eu não entendia como ele tinha virado aquilo, como a gente tinha chegado até ali. Rafael, eu disse. E dessa vez minha voz saiu mais firme. Olha para mim. Ele olhou.
mas era como se estivesse olhando através de mim, como se eu fosse transparente. Eu sou seu pai. Eu te criei. Eu sempre estive aqui. Sempre. E você está me dizendo que eu não posso ir no seu casamento? Ele suspirou, daquele jeito cansado, como se eu fosse um problema chato que ele precisava resolver. Pai, não leva pro pessoal. É melhor assim. Pro bem de todo mundo. Pro bem de todo mundo. Menos pro meu. A Marcela checou o relógio. Amor, a gente precisa ir. Ainda temos aquele compromisso. O Rafael concordou rápido. Rápido demais. Como se estivesse aliviado por ter uma desculpa para sair dali. Eles se viraram. Começaram a andar em direção à porta. Rafael, eu chamei. Ele parou. Não virou. Só parou. Você tem certeza disso? Silêncio. Um silêncio pesado, que parecia pesar toneladas. Tenho, pai. É o melhor. E saíram. Ouvi o portão bater. Ouvi o carro ligar. Ouvi o barulho do motor se afastando até sumir completamente. Fiquei ali, sentado no sofá, sozinho. A casa estava silenciosa. Aquele silêncio que dói, que machuca, que grita dentro da gente. Olhei para o relógio na parede. 13h30 da tarde. Lá fora, o sol ainda estava forte. A vida continuava. As pessoas continuavam. O mundo continuava. Mas alguma coisa dentro de mim tinha parado. Levantei devagar. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Peguei um copo de água. Bebi devagar, sentindo a água descer pela garganta gelada, refrescante. Voltei para a sala. Sentei de novo. E foi aí que comecei a pensar. Pensar de verdade. Meu filho tinha me expulsado do casamento dele. Tinha me tratado como se eu fosse menos. Como se eu não prestasse. Como se a minha presença fosse uma vergonha. E a pior parte, ele fez isso olhando nos meus olhos, sem hesitar, sem tremer, como se tivesse todo o direito do mundo. Eu podia chorar, podia gritar, podia ligar para ele e implorar, podia me humilhar ainda mais, mas eu não ia fazer isso, porque tem uma hora na vida da gente que a gente precisa escolher, entre ser capacho ou ter dignidade, entre engolir mais uma ou dizer, chega. E para mim, tinha chegado a hora. A Célia sempre me dizia, Osvaldo, você é bom demais. Você deixa as pessoas passarem por cima de você. Ela tinha razão. Eu sempre fui assim. Sempre relevei. Sempre abaixei a cabeça. Sempre engoli. Mas a Célia não estava mais aqui. E nesses 5 anos sozinho, eu tinha aprendido algumas coisas sobre mim mesmo. Uma delas era essa. Respeito não se implora. Respeito se conquista. E quando não tem, a gente se afasta. Peguei o celular, olhei para a tela, pensei em ligar para o Rafael, em tentar conversar, em tentar entender, mas não liguei. Coloquei o celular de lado, respirei fundo e comecei a pensar no que ia fazer. Porque uma coisa eu sabia, aquilo ali não ia ficar assim, de jeito nenhum. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei virando na cama, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da casa. Aquele silêncio que fica ainda mais pesado quando a gente está sozinho, quando não tem ninguém para dividir o peso das coisas. A Célia costumava dormir do meu lado direito. Sempre do lado direito. Ela dizia que era porque ficava mais perto da porta, e se algum ladrão entrasse à noite, ela acordava primeiro. Eu ria. Dizia que ladrão nenhum ia entrar, que a gente morava num bairro tranquilo. Mas ela insistia, e eu deixava, porque era o jeito dela de me proteger. Mesmo sem precisar. Agora, aquele lado da cama estava vazio faz 5 anos. E naquela noite, a falta dela doeu mais do que o normal. Porque eu precisava conversar, precisava desabafar. Precisava ouvir a voz dela me dizendo o que fazer. Mas ela não estava mais ali. Levantei da cama quando o relógio marcou 5 da manhã. Desisti de tentar dormir. Fui para o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho. O homem que me olhava de volta tinha os olhos inchados. Cansados, cabelo branco, barba por fazer, rugas marcadas. Um homem velho. Foi isso que o Rafael viu quando olhou para mim ontem? Um homem velho que ia envergonhar ele na frente da noiva e da família dela. Fiz um café, daqueles bem fortes, do jeito que eu gosto. Sentei na mesa da cozinha sozinho, ouvindo só o barulho da geladeira ligada. A casa parecia maior quando eu estava assim, vazia, sem vida. Comecei a lembrar. Porque a gente faz isso quando tá machucado, né? A gente volta no tempo.
Procura nos pedaços de ontem alguma explicação pro hoje. Lembrei do dia que o Rafael nasceu. Foi num hospital público, aqui em São Paulo mesmo. Eu tinha 23 anos. A Célia tinha 21. A gente não tinha nada. Morava num quartinho de fundos, alugado, com um banheiro minúsculo e uma pia que vivia entupida. Mas quando eles colocaram aquele bebê nos meus braços, eu me senti o homem mais rico do mundo. Lembrei das noites em claro, dele chorando com cólica e eu andando pela casa com ele no colo, cantando baixinho, rezando para ele se acalmar. A Célia dormia porque tinha que acordar cedo para trabalhar de doméstica. Então era eu. Sempre era eu. Lembrei da primeira vez que ele falou papai. Eu estava chegando do trabalho, cansado, sujo de gordura da cozinha onde eu trabalhava na época. Ele veio correndo com aquelas perninhas cambaleantes de criança pequena e gritou: papai! Eu chorei. Chorei mesmo. Peguei ele no colo e fiquei ali, abraçado com ele, sentindo que tudo valia a pena. Lembrei das economias, de cada centavo guardado, de cada hora extra, de cada não que eu disse para mim mesmo para poder dizer sim para ele. Eu não comprava roupa nova, não saía, não fazia nada, tudo era pro Rafael, para ele ter uma vida melhor que a minha. Quando ele fez 7 anos, eu comprei uma bicicleta para ele. Não era nova, era usada, da feira. Mas eu pintei de azul, ajeitei os freios, coloquei um farol novo. No aniversário dele, entreguei para ele com um laço vermelho amarrado no guidão. A cara dele foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Ele pulou no meu pescoço, me abraçou tão forte e disse: você é o melhor pai do mundo. Eu era o melhor pai do mundo. E ontem, 30 anos depois, eu era o pai que ia envergonhar ele. Terminei o café, olhei para o relógio. 6:30 da manhã. Ainda era cedo, mas eu não tinha mais nada para fazer em casa. Só ficar remoendo, só machucando mais. Tomei banho, me vesti, calça jeans, camisa social azul clara, sapato marrom. Me olhei no espelho de novo. O mesmo homem velho, mas pelo menos um homem limpo, arrumado. Saí de casa. O dia estava nascendo. O céu estava claro, com aquele tom alaranjado que eu sempre gostei. Entrei no carro. Um Civic 2010, branco, bem cuidado. Não era novo, mas era meu, comprado com o meu trabalho, com o meu suor. Dirigi pelas ruas ainda vazias. São Paulo de manhã cedo tem um silêncio diferente, como se a cidade tivesse tomado fôlego antes de começar o caos de novo. Pensei em ligar para o Rafael. Peguei o celular, olhei para os contatos, procurei o nome dele. Rafael, filho. Fiquei olhando para a tela. Meu dedo pairando sobre o botão de chamar. Mas não chamei, porque eu sabia que ele não ia atender. Ou pior, ia atender e repetir tudo de novo. E eu não aguentava ouvir aquilo outra vez. Guardei o celular. Continuei dirigindo. Passei em frente a uma escola, ainda fechada, mas dava para ver o parquinho vazio, os balanços parados. Lembrei de quando eu levava o Rafael para a escola. Todo dia, mesmo quando eu estava morto de cansado. Mesmo quando chovia, mesmo quando eu tinha trabalhado até de madrugada. Eu deixava ele no portão, arrumava a mochila nas costas dele, dava um beijo na testa e dizia: estuda bem, filho. A educação é a única coisa que ninguém tira de você. E ele estudou, fez cursinho, passou na federal, se formou em administração, conseguiu um emprego bom, cresceu na carreira, virou gerente, e em algum momento desse caminho, ele esqueceu de onde veio. Cheguei no meu destino. Estacionei o carro. Olhei para o prédio na minha frente. Um prédio comercial, 5 andares, fachada amarela meio desbotada. Nada muito luxuoso, mas era onde eu passava a maior parte dos meus dias. Entrei. Subi as escadas até o 3º andar. A porta ainda estava fechada. Eu tinha as chaves. Abri. O cheiro me recebeu. Aquele cheiro de tempero, de comida, de cozinha. Um cheiro que eu conhecia há mais de 30 anos. Um cheiro que era minha vida. Acendi as luzes. O lugar ganhou vida. Salão amplo, mesas dobráveis encostadas na parede, pilhas de cadeiras empilhadas num canto, panelas grandes, tachos, travessas. Tudo organizado, limpo, no lugar. Fui até a sala nos fundos. Minha sala. Pequena, simples. Uma mesa, um computador velho, um armário com pastas. Na parede, fotos. Fotos de eventos que a gente tinha feito ao longo dos anos. Casamentos, formaturas, aniversários, festas corporativas.
Sentei na cadeira. Liguei o computador. A tela acendeu devagar, daquele jeito que computador velho acende. E foi aí que eu vi, na agenda do mês, marcado em vermelho, 15 de março. Casamento Rafael Silva e Marcela Andrade. Eu tinha esquecido. Ou melhor, meu cérebro tinha tentado esquecer. Mas ali estava. O casamento do meu filho. Registrado, agendado, confirmado. E eu ia trabalhar nele. Porque era o que eu fazia. Trabalhava em eventos. Grandes eventos. Eventos importantes. Só que dessa vez, o noivo era meu filho. O filho que tinha acabado de me expulsar da própria festa. Fiquei olhando para aquela data na tela. 15 de março. Casamento Rafael Silva e Marcela Andrade. Abri a pasta do evento no computador. Lá estava tudo. Contrato assinado há 2 meses. Nome dos noivos. Endereço da festa. Número de convidados. 250 pessoas. Cardápio escolhido. Entrada com canapés variados, prato principal com filé mignon ao molho madeira, acompanhamentos, sobremesa, bolo de 3 andares, barra de drinks premium. Valor total, R$85 mil. O Rafael tinha dado entrada de 30%, R$25.500. O restante seria pago 10 dias antes do evento. Tudo certinho, tudo nos conformes, profissional. Só que agora tinha um detalhe que não estava na pasta. Um detalhe que mudava tudo. O noivo era meu filho, e ele não me queria lá. Ouvi a porta da frente se abrindo. Passos conhecidos. Vozes. Bom dia, seu Osvaldo. Era a dona Neuza. 62 anos, trabalha comigo há 15. Responsável pela cozinha, mão de ouro para tempero, coração maior ainda. Ela entrou na sala carregando a bolsa grande de sempre. O avental dobrado debaixo do braço. Cheguei cedo hoje porque o fornecedor de carne vem às 8. Ela disse, pendurou a bolsa no cabideiro e me olhou com mais atenção. O senhor tá com cara de quem não dormiu. Dormi sim, menti. Ela estreitou os olhos. Jeito de mãe, de quem conhece. Tá mentindo. Mas tudo bem, não vou cutucar. Quando o senhor quiser conversar, eu tô aqui. E saiu para a cozinha. Logo depois chegou o Ademir, 50 anos, motorista do caminhão, ajuda na montagem dos eventos. Cumprimentou de longe, acenou e foi direto para o depósito conferir o material. Aos poucos, a equipe foi chegando. 7 pessoas ao todo, cada uma com sua função. Cada uma ali porque eu confiei nelas, porque elas eram boas no que faziam, porque a gente construiu isso juntos. Fechei a pasta do computador. Não conseguia mais olhar para aquilo. Levantei e fui até a cozinha. Dona Neuza estava separando as panelas, fazendo a lista do que precisava comprar na feira. Neuza, eu chamei. Oi, seu Osvaldo. O evento do dia 15 de março... Ela parou o que estava fazendo e olhou para mim. O casamento? Tá tudo certo. Eu já até comecei a planejar o cardápio. Vai ser grande, né? 250 convidados, prato sofisticado. A gente vai precisar de reforço na cozinha. É, eu sei. Ela percebeu alguma coisa na minha voz. Veio mais perto. Aconteceu alguma coisa? Pensei em contar. Pensei em desabafar. Mas as palavras não saíram. Não, tá tudo bem. Só, vai ser um evento importante. Ela ficou me olhando, mas não insistiu. Importante todos são, seu Osvaldo. Mas esse a gente vai caprichar ainda mais. Voltei para a sala. Sentei de novo. Peguei a pasta física do evento. Aquela que a gente guarda com todos os documentos impressos. Abri. Primeira página. Contrato. Assinatura do Rafael embaixo. Letra dele. Aquela letra que eu reconhecia. A mesma letra que assinava os cartões de Dia dos Pais quando ele era criança. Segunda página. Especificações do evento. Tudo detalhado. A Marcela tinha sido minuciosa. Escolheu cada detalhe. Cor da toalha de mesa. Tipo de guardanapo. Arranjo de flores. Tudo anotado com letra caprichada, feminina. Terceira página. Lista de fornecedores. Flores, decoração, som, fotografia. Todos de primeira. Tudo caro. Tudo do melhor. Porque ela queria o melhor. Porque a família dela era de um certo nível, né? Advogados, empresários, juízes, gente importante. E eu? Eu era só o cara que trabalhava com serviços. O cara que ia se sentir deslocado. Fechei a pasta. Respirei fundo. A porta da sala se abriu. Era o Ademir. Seu Osvaldo, o fornecedor da carne, chegou.
A senhora Neuza pediu para o senhor dar uma olhada na qualidade. Pode pedir para ela aprovar. Eu confio no olho dela. Ela disse que quer a sua aprovação final. É costume, né? Era. Sempre foi assim. Toda compra grande, eu dava a palavra final. Não porque eu não confiasse neles, mas porque era minha responsabilidade. Sempre foi. Levantei e fui com ele até a área de recebimento. O fornecedor estava lá, um senhor de uns 50 anos, camisa polo azul, sorriso no rosto. Seu Osvaldo, bom dia. Bom dia, Cardoso. Trouxe aquela carne que o senhor encomendou na semana passada. Filé mignon de primeira, do jeito que o senhor gosta. Pode conferir. Ele abriu as caixas térmicas. A carne estava perfeita. Vermelha, bem cortada, sem gordura excessiva. Tá ótima, aprovei. Eu capricho para esse buffet, seu Osvaldo. Faz quantos anos que a gente trabalha junto? Uns 20? 22. 22 anos. E nunca tive problema com o senhor. Sempre pagamento em dia, sempre respeito, sempre qualidade. É por isso que eu gosto de fornecer para cá. O senhor é gente boa. Gente boa. Eu era gente boa. Mas não era gente boa o suficiente para o meu filho me querer no casamento dele. Obrigado, Cardoso. Pode descarregar. Ele acenou para o ajudante e começaram a transferir as caixas para o freezer. Voltei para a sala. Sentei de novo naquela cadeira. Olhei para o computador, para a pasta, para a agenda. E comecei a pensar de verdade. Eu podia fazer aquele evento. Podia trabalhar no casamento do meu filho. Servir os convidados. Garantir que tudo saísse perfeito. Me esconder na cozinha, nos bastidores, fazer meu trabalho e ir embora sem ser visto. Podia engolir a humilhação, mais uma vez, como eu tinha engolido tantas outras na vida. Ou eu podia fazer outra coisa. Peguei o contrato de novo, li as cláusulas, todas elas, palavra por palavra. Cláusula 7ª. Em caso de cancelamento por parte do contratante com menos de 30 dias de antecedência, não haverá devolução do valor da entrada. Cláusula 8ª. Em caso de cancelamento por parte do contratado, o valor da entrada será devolvido integralmente, acrescido de multa de 20% sobre o valor total. Cancelamento por parte do contratado. Eu podia cancelar. Tinha esse direito. Era cláusula contratual. Só que se eu cancelasse, eu teria que devolver os R$ 25.500. Mais a multa de 20% sobre 85 mil. R$ 17.000. R$ 42.500 no total. Muito dinheiro. Dinheiro que ia doer no bolso. Mas dinheiro não era o problema. O problema era outro. Eu não queria cancelar. Não queria fugir. Não queria deixar meu filho na mão, por mais que ele tivesse me deixado. Porque eu ainda era o pai dele. E pai não abandona filho. Mesmo quando o filho abandona o pai. Mas eu também não podia simplesmente aceitar aquilo. Não podia deixar passar. Não podia ser capacho. Então, o que eu ia fazer? Fiquei ali, na sala, sozinho, pensando. Procurando uma saída. Procurando um jeito de manter minha dignidade sem destruir meu filho. E foi aí que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que não envolvia cancelar o evento, mas envolvia uma conversa. Uma conversa que o Rafael precisava ter. Comigo. Cara a cara, sem a Marcela, sem plateia, só nós dois, pai e filho. Peguei o celular, olhei para o nome dele nos contatos, respirei fundo e digitei. Precisamos conversar, hoje, é importante. Apertei enviar e esperei. A resposta veio 1 hora depois. Tô no trabalho, tenho reunião o dia todo. Se for rápido, posso te ver às 7 da noite. Naquele café perto da sua casa. Naquele café perto da sua casa. Nenhum oi pai. Nenhum tudo bem? Direto ao ponto. Frio. Como se eu fosse um cliente querendo marcar uma reunião de negócios. Digitei de volta. Está bem, 7 horas. Eu espero você lá. Ele nem respondeu. Só visualizou. Coloquei o celular no bolso. Olhei para o relógio. 9 da manhã. Ainda faltavam 10 horas. 10 horas que iam passar devagar. Muito devagar. Tentei trabalhar. Revisei planilhas, confirmei entregas, respondi e-mails de clientes. Mas minha cabeça estava longe. Estava naquela conversa que ia acontecer às 7. Estava nas palavras que eu precisava dizer, nas palavras que eu precisava ouvir. Por volta do meio-dia, a dona Neuza apareceu na porta da sala com um prato na mão. Seu Osvaldo, o senhor não almoçou ainda.
Fiz aquela carne de panela que o senhor gosta. Vem comer. Não tô com fome, Neuza. Não perguntei se tá com fome. Perguntei se vai comer. Ela colocou o prato na mesa, junto com os talheres. E vai comer sim. Não vou deixar o senhor passar o dia sem comer nada. Era inútil discutir com ela. Quando a Neuza decidia alguma coisa, era melhor obedecer. Comi, devagar. A carne estava perfeita, como sempre. Macia, temperada na medida, com aquele molho escuro que ela fazia que era uma das especialidades do buffet. Mas eu mal sentia o gosto. Tava engolindo no automático. Obrigado, Neuza. Ela pegou o prato vazio e ficou parada ali, me olhando. Seu Osvaldo, eu trabalho aqui há 15 anos. Conheço o senhor. Sei quando alguma coisa não tá bem. Tá tudo bem. Não tá. Mas se o senhor não quer contar, eu respeito. Só quero que saiba que se precisar conversar, eu tô aqui. E se precisar de qualquer coisa, a gente tá aqui. Toda a equipe. O senhor nunca tá sozinho. Ela saiu e fechou a porta devagar. Fiquei olhando para a porta fechada. O senhor nunca tá sozinho. Mas eu me sentia sozinho, muito sozinho. As horas foram passando. 3 da tarde, 4, 5, 6. Às 6:30, eu fechei o escritório. Avisei a equipe que ia sair mais cedo. Peguei o carro e dirigi até o café. Era um lugar simples. Padaria e café daqueles de bairro. Mesas de fórmica, cadeiras desemparelhadas, cheiro de pão fresco. Eu e a Célia costumávamos vir aqui aos domingos. Tomava um café com leite, comia um pão na chapa, lia o jornal. Coisas simples, coisas boas. Cheguei 20 minutos adiantado. Sentei numa mesa do canto. Pedi um café. Esperei. O Rafael chegou às 7:15. Atrasado. De propósito, eu acho. Ele entrou no café ainda de terno, gravata afrouxada, cansado. Olhou ao redor, me viu, caminhou até a mesa e sentou do outro lado sem cumprimentar. Então, pai, o que é que tem de tão importante? Nenhum oi, nenhum desculpa o atraso. Direto ao assunto. Respirei fundo. Juntei a coragem que eu tinha guardado o dia inteiro. Rafael, ontem você veio na minha casa e disse que eu não posso ir no seu casamento. A gente já conversou sobre isso. Não. Você falou. Eu ouvi. Mas a gente não conversou. Ele suspirou. Aquele suspiro de quem acha que tá perdendo tempo. Pai, eu não vim aqui para discutir isso de novo. Já tá decidido. Decidido por você, pela Marcela, mas não por mim. O casamento é nosso, não é? É, mas eu sou seu pai. Eu sei que é, mas isso não muda as coisas. A família da Marcela é diferente. Eles têm um padrão, um nível. E eu não quero que você se sinta desconfortável. Ou você não quer se sentir desconfortável. Ele ficou quieto. Olhou para a janela. Para qualquer lugar que não fosse meus olhos. Rafael, olha para mim. Ele olhou. Mas era como se estivesse olhando através. Me responde uma coisa. Quando foi que você começou a ter vergonha de mim? Eu não tenho vergonha. Tem sim. Você tem vergonha da minha profissão. Do que eu faço. De onde eu vim. De quem eu sou. Não é isso. Então o que é? Ele esfregou o rosto com as mãos. Cansado. Irritado. Pai, você não entende. O mundo mudou. As coisas são diferentes agora. A Marcela vem de uma família tradicional. Advogados, empresários, gente formada, gente culta. E eles têm certos padrões, certas expectativas. E eu não me encaixo nesses padrões. Não é que você não se encaixe. É que você é muito simples, pai. Você trabalha com comida. Você não tem faculdade. Você não fala inglês. Você não viajou para o exterior. Você não tem os mesmos assuntos que eles. Cada palavra era uma facada. Entendi, eu disse. E minha voz saiu rouca. Então o problema não é eu me sentir deslocado. O problema é você se sentir envergonhado. Não usa essa palavra. Que palavra? Envergonhado? Mas é isso que você está sentindo, não é? Você está com vergonha do seu pai. Ele ficou quieto. Não negou. Só ficou quieto. E aquele silêncio disse tudo. Rafael, você sabe o que eu fiz para você chegar onde chegou? Eu sei. Você me lembra disso toda hora. Não te lembro nada. Nunca te cobrei nada. Nunca joguei na sua cara. Mas agora eu vou falar. Porque você precisa ouvir. Ele cruzou os braços. Postura fechada. De defesa. Eu trabalhei desde os 18 anos. Vim do interior sem nada. Dormi em pensão.
Comi marmita fria. Peguei busão lotado todo dia. Fui ajudante de cozinha, garçom, entregador. Juntei cada centavo. Pra quê? Pra construir alguma coisa. Pra ter uma vida. Pra ter uma família. Ele olhou pro relógio, como se tivesse pressa. Quando você nasceu, eu e sua mãe não tínhamos nada. Mas a gente te criou com amor, com dedicação. Você nunca passou fome. Nunca ficou sem roupa. Nunca ficou sem escola. Eu sei disso. Não, você não sabe. Porque você não sabe quantas vezes eu deixei de almoçar para poder pagar a mensalidade da sua escola. Quantas vezes eu trabalhei doente porque não podia faltar. Quantas vezes eu segurei o choro quando você pediu alguma coisa e eu não tinha dinheiro para comprar na hora. A voz dele saiu baixa. Pai, deixa eu terminar. Quando sua mãe morreu, você tinha 27 anos. Tava na faculdade ainda. E eu te segurei. Eu segurei você quando você desabou. Eu segurei a casa. Eu segurei tudo. Sozinho. Porque era meu papel. Porque eu sou seu pai. Ele baixou a cabeça. E agora você vem me dizer que eu não sirvo para estar no seu casamento. Porque eu sou simples. Porque eu trabalho com comida. Porque eu não tenho o nível da família da sua noiva. Silêncio. Rafael, me olha. Me olha direito. Ele levantou o rosto. E pela primeira vez, eu vi vergonha, tristeza, confusão. Você lembra quando você era pequeno e me chamava de herói? Ele piscou. Os olhos brilharam. Você dizia que eu era o homem mais forte do mundo. Que quando você crescesse, queria ser igual a mim. Uma lágrima escorreu no rosto dele, mas ele limpou rápido, como se tivesse vergonha até de chorar. Onde foi que a gente perdeu isso, filho? Ele não respondeu. Levantei da cadeira. Peguei a carteira. Deixei dinheiro na mesa para o café que nem tinha tomado. Eu não vou implorar para você me querer no seu casamento, Rafael. Eu tenho dignidade, mas eu quero que você pense. Pense bem no que você está fazendo. Porque um dia você vai olhar para trás e vai se arrepender. Virei as costas e comecei a sair. Pai, ele chamou. Parei. Não virei. Só parei. Eu preciso pensar. Então pensa. Você tem até o dia 15. E saí do café. Entrei no carro. Fechei a porta. E ali, sozinho, eu deixei as lágrimas caírem. Passei os próximos 3 dias esperando. Esperando uma ligação. Uma mensagem. Um sinal de que o Rafael tinha pensado. De que ele tinha refletido sobre o que eu falei naquele café. Mas nada veio. O silêncio dele doía mais que as palavras. No 4º dia, eu estava no escritório revisando a programação da semana quando o telefone fixo tocou. Era a recepção. Seu Osvaldo, tem uma moça aqui querendo falar com o senhor. Diz que é sobre o casamento do dia 15. Meu coração acelerou. Será que era ela? A Marcela? Manda subir. 2 minutos depois, a porta se abriu. Mas não era a Marcela. Era uma moça jovem, uns 20 e poucos anos. Cabelo preso em rabo de cavalo. Prancheta na mão. Sorriso profissional no rosto. Bom dia. O senhor é o senhor Osvaldo? Sou. Prazer. Eu sou a Jéssica, assistente de eventos da decoradora que vai fazer o casamento Silva Andrade. Vim fazer o alinhamento final com o buffet. Ela puxou uma cadeira e sentou sem pedir licença. Colocou a prancheta na mesa. Então, a Marcela é bem detalhista, né? Ela mandou uma lista enorme de especificações. Vou passar tudo com o senhor para a gente não ter erro no dia. Ela começou a listar. Cor das toalhas. Posição das mesas. Horário exato de servir cada prato. Temperatura da bebida. Até o ângulo das taças ela especificou. Eu ouvia tudo em silêncio. Anotando. Confirmando. Profissional. E uma última coisa, a Jéssica disse, olhando para as anotações dela. A Marcela pediu para reforçar com a equipe do buffet. Discrição total. Ela não quer garçons conversando com os convidados, tirando foto, nada. Ela disse que é um evento muito seleto e que precisa de pessoas, como eu posso dizer, adequadas? Adequadas. Pode deixar. Minha equipe é profissional. Ah, eu sei. Não é crítica, não. É só que a família dela é muito especial, sabe? Gente fina. E a gente sabe como é, né? Tem gente que fica intimidada perto de gente assim. Eu não respondi. Só continuei anotando. Ela levantou. Guardou a prancheta. Estendeu a mão. Muito obrigada pela atenção, seu Osvaldo. Qualquer coisa a gente se fala. E saiu. Fiquei ali, sozinho de novo, olhando para as anotações. Descrição total. Pessoas adequadas. Gente fina. Peguei o celular.
Olhei para os contatos. Rafael. Digitei. Você pensou no que conversamos? Enviei. Ele visualizou na hora, mas não respondeu. 5 minutos, 10, 15, nada. Joguei o celular na mesa, levantei. Comecei a andar pela sala, agitado, nervoso. A porta se abriu. Era a dona Neuza. Seu Osvaldo, o senhor está precisando assinar a ordem de compra das flores comestíveis para o evento do dia. Ela parou, me olhou. O que foi? Nada. Assina aí. Peguei a caneta e assinei sem nem olhar direito. Seu Osvaldo. A voz dela ficou mais séria. Eu já disse que não vou cutucar. Mas o senhor não está bem. E isso está afetando o trabalho. Ontem o senhor aprovou aquela compra de guardanapo sem conferir o preço. O fornecedor cobrou 20% a mais. Eu que tive que ligar e negociar de novo. Passei a mão no rosto, cansado. Me desculpa, Neuza. Não quero desculpa. Quero que o senhor se cuide. O que está acontecendo? Olhei para ela, para os olhos dela. E pela primeira vez em 4 dias eu falei. É o Rafael, meu filho. O que tem ele? Ele vai casar. Eu sei, o casamento é aqui, dia 15. Ela não sabia, ninguém sabia. Porque o contrato estava no nome completo dele, Rafael Silva. E Silva é sobrenome comum. Ninguém tinha feito a conexão. Neuza, o noivo é meu filho. Ela arregalou os olhos. Ficou em silêncio por uns segundos. Seu filho vai casar aqui, no nosso buffet? Vai. E por que o senhor não contou? Porque ele não sabe. Não sabe o quê? Que eu sou, que eu trabalho aqui. Ela franziu a testa, confusa. Como assim ele não sabe? É uma longa história. Mas resumindo, ele me expulsou do casamento dele. Disse que eu não sirvo para estar lá. Que a família da noiva é de um nível alto e que eu ia me sentir deslocado. A dona Neuza ficou pálida. Ele disse isso para o senhor? Disse, na minha cara. E ele não sabe que o senhor... Ela parou, olhou ao redor, para o escritório, para as pastas, para o computador, para a placa na parede. Osvaldo Silva, proprietário. Ele não sabe que o senhor é o dono do buffet onde vai ser o casamento dele? Não sabe. Ela puxou uma cadeira e sentou, atônita. Meu Deus do céu, seu Osvaldo. E o senhor vai fazer o quê? Não sei. Como assim não sabe? Eu não sei, Neuza. A voz saiu mais alta do que eu queria. Desculpa, desculpa. Eu não sei o que fazer. Ela respirou fundo. Ficou me olhando. O senhor quer um conselho? Quero. Cancela esse evento. Eu não posso. Pode sim. O senhor é o dono. O senhor decide. E esse menino não merece que o senhor faça o casamento dele depois do que ele fez com o senhor. Mas ele é meu filho. E daí? Filho que trata o pai assim não merece consideração. Eu baixei a cabeça. Porque ela tinha razão. Mas ao mesmo tempo, era meu filho. Neuza, eu já pensei em cancelar. Pensei muito. Mas se eu cancelar, eu vou me sentir um covarde. Vou me sentir que eu fugi, que eu desisti. Isso não é covardia. Isso é dignidade. Mas eu também não quero me rebaixar. Não quero me vingar. Não quero fazer maldade. Então o que o senhor quer? Fiquei em silêncio, pensando, procurando uma resposta que eu não tinha. Eu quero que ele me veja, que ele enxergue quem eu sou, que ele sinta vergonha do que fez. Não por vingança, mas porque ele precisa aprender. Precisa entender o que ele perdeu. A dona Neuza me olhou por um longo tempo. Seu Osvaldo, o senhor é um homem bom. Bom demais, às vezes. Mas eu vou te dizer uma coisa que a minha mãe me ensinou. Respeito não se pede, se impõe. E filho que não respeita pai precisa aprender na dor. Ela levantou. Colocou a mão no meu ombro. Seja qual for sua decisão, eu tô com o senhor. A equipe toda tá. A gente faz o que o senhor mandar. E saiu. Fiquei sozinho de novo, com a decisão nas minhas mãos. Peguei o celular. O Rafael tinha visualizado minha mensagem há 1 hora e não tinha respondido. Abri o contato dele. Olhei para a foto dele na tela. Aquele sorriso. Aquele rosto que eu conhecia desde bebê. E digitei uma última mensagem. Você tem até amanhã ao meio-dia para me dar uma resposta. Depois disso eu vou tomar minha decisão. E aí não tem volta. Enviei. E esperei. O meio-dia chegou. Eu estava sentado no escritório, olhando para o celular em cima da mesa, olhando para o relógio na parede. Os ponteiros avançavam devagar, muito devagar. 11h50, 11h55, 11h59.
Meio-dia. O celular continuou em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. Eu tinha dado uma última chance para o meu filho, e ele tinha escolhido o silêncio. Respirei fundo. Peguei o celular. Abri os contatos. Mas dessa vez não procurei o nome do Rafael. Procurei outro nome. Dr. Henrique, advogado. Liguei. Alô, Osvaldo, tudo bem? Tudo, Henrique. Preciso falar com você sobre uma questão contratual. Pode falar. É sobre um evento que eu tenho agendado aqui. Eu quero saber sobre as possibilidades de cancelamento. Expliquei a situação, sem entrar em detalhes pessoais. Só os fatos contratuais. Ele ouviu atento. Olha, Osvaldo, pela cláusula do seu contrato você tem direito de cancelar, mas vai ter que devolver a entrada com multa. Dá uns R$42 mil no total. Eu sei. Mas e se eu não cancelar? Se eu mantiver o contrato, mas mudar algumas coisas? Que tipo de coisas? Por exemplo, se eu decidir que não vou fazer mais aquele cardápio específico. Se eu oferecer outro, de qualidade equivalente, mas diferente do que foi acordado. Silêncio do outro lado. Tecnicamente, isso seria quebra de contrato parcial. O cliente poderia te processar. E se ele não souber até o dia do evento? Osvaldo, você está pensando em fazer o que exatamente? Eu não respondi direto. Só estou pensando nas possibilidades legais. Olha, como seu advogado, eu não posso te aconselhar a descumprir contrato deliberadamente. Mas, como seu amigo de 20 anos, eu posso te dizer que você sempre foi um homem justo. E se você está considerando algo assim, deve ter um motivo muito forte. Tenho. Então seja esperto. Faça o que for fazer de um jeito que você não saia como o vilão da história. Agradeci e desliguei. Fiquei olhando para o celular, pensando, calculando. Eu não ia cancelar o evento. Não ia dar esse gostinho para o Rafael e para a Marcela. Não ia deixar eles me transformarem no pai problemático que atrapalhou o casamento do filho. Mas eu também não ia fazer tudo certinho como eles queriam. Porque respeito é uma via de mão dupla. E se eles não me respeitaram, eu não tinha obrigação nenhuma de me curvar. A porta se abriu. Era o Ademir. Seu Osvaldo, chegou o orçamento do fornecedor de bebidas para o evento do dia 15. O senhor quer dar uma olhada? Deixa na mesa. Eu vejo depois. Ele percebeu algo no meu tom. Ficou parado ali. Tá tudo certo, seu Osvaldo? Tá. O senhor tem certeza? Porque a gente percebe quando o senhor não tá bem. E esse evento do dia 15 parece que tá pesando. Olhei para ele. Ademir trabalhava comigo há 12 anos. Homem sério, trabalhador, nunca me deixou na mão. Ademir, se eu te pedir uma coisa que foge do normal, você faz? Ele não hesitou. Faço. O senhor sempre foi justo comigo. Sempre me tratou bem. Se o senhor precisa, pode contar. Obrigado. Ele saiu. E eu fiquei ali, montando um plano na minha cabeça. O Rafael não tinha me respondido. Então ele tinha feito a escolha dele. Agora era a minha vez. Abri o arquivo do evento no computador. Olhei para a lista de tudo que tinha sido contratado. Tudo que a Marcela tinha escolhido com tanto cuidado. Cada detalhe específico. E comecei a fazer anotações. Passou 1 hora, 2, 3. Quando eu terminei, já eram 4 da tarde. Liguei o interfone. Neuza, pode vir aqui 1 minuto? Ela apareceu 2 minutos depois. O senhor decidiu? Decidi. E aí? Vamos fazer o casamento, mas do meu jeito. Ela franziu a testa. Como assim do seu jeito? Mostrei as anotações para ela. Ela leu em silêncio. E à medida que ia lendo, os olhos dela foram ficando arregalados. Seu Osvaldo, isso é... Eu sei o que é. É minha resposta pro desrespeito. Mas se eles descobrirem antes... Não vão descobrir. Eu vou garantir. Ela ficou olhando para as anotações. Depois olhou para mim. O senhor tem certeza? Absoluta. Um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Então vamos fazer. Naquela noite eu finalmente consegui dormir. Dormi a noite toda. Sem acordar. Sem pesadelos. Porque pela primeira vez em dias eu tinha controle da situação. No dia seguinte, começamos os preparativos. Discretamente, sem alarde. Só a equipe de confiança sabendo do que ia acontecer. O Rafael continuava em silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada. E eu também não fiz contato. Porque não precisava mais. Faltavam 10 dias para o casamento. 10 dias para eles descobrirem quem realmente era o homem que eles tinham desprezado. 10 dias para a justiça ser feita. Não vingança. Justiça.
Porque tem uma diferença entre as duas coisas. Vingança é fazer mal só por fazer. Justiça é dar a cada um o que ele merece. E o Rafael e a Marcela iam ter exatamente o que mereciam. Sentei na cadeira do escritório. Olhei pela janela. O sol estava se pondo. O céu alaranjado, bonito. Peguei a foto da Célia que eu guardava na gaveta. Olhei para ela, pro sorriso dela. Célia, eu falei baixo como se ela pudesse me ouvir. Você sempre me pediu para ter paciência, para relevar, para perdoar, mas você não tá mais aqui. E eu aprendi que tem limite para tudo, até pro amor de pai. Guardei a foto de volta e comecei a contar os dias. 5 dias antes do casamento, eu estava no depósito conferindo o material quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Seu Osvaldo? Aqui é a Marcela. Meu coração pulou uma batida. A noiva. Ligando diretamente para mim. Oi, Marcela. A voz dela era diferente. Mais suave. Quase cordial. Olha, eu sei que as coisas ficaram meio tensas entre o senhor e o Rafael. Mas eu queria conversar com o senhor pessoalmente. O senhor tem um tempo hoje? Pra quê? Só pra gente alinhar umas coisas do casamento. Nada demais. Pode ser. Algo no tom dela me deixou desconfiado. Mas eu concordei. Pode. Que horas? 3 da tarde? Naquele café perto da sua casa? O mesmo lugar onde eu tinha conversado com o Rafael. Tá bom. 3 horas. Desliguei. Fiquei olhando pro celular. O que ela queria? Às 3 horas eu estava lá, sentado na mesma mesa, esperando. Ela chegou pontualmente. Vestido branco, óculos escuros, bolsa cara. Sentou na minha frente com um sorriso estudado. Obrigada por vir, seu Osvaldo. Imagina. Ela pediu um cappuccino. Ficou mexendo na xícara por uns segundos antes de falar. Olha, eu vou ser sincera com o senhor. O Rafael me contou sobre a conversa de vocês. E eu acho que as coisas saíram do controle. Fiquei quieto, só ouvindo. Eu sei que a gente foi meio direto demais. Mas o senhor precisa entender. É o nosso casamento. E a minha família é muito tradicional. Meu pai é muito exigente. Minha mãe é muito criteriosa com as coisas. Entendo. E eu fiquei pensando. Talvez a gente possa chegar num acordo. Que tipo de acordo? Ela respirou fundo. Olhou ao redor para ver se alguém estava ouvindo. O senhor pode ir no casamento. Mas discreto, sabe? O senhor fica lá no fundo, não circula muito, não conversa com os convidados da minha família. Só fica quietinho. E depois da festa, o senhor vai embora sem fazer despedida. Quietinho, como um cachorro, como alguém que deve um favor. E por que você acha que eu ia aceitar isso? Porque o senhor é o pai dele, né? E pai quer ver filho feliz. E o Rafael, ele vai ficar mais tranquilo sabendo que o senhor tá lá, mesmo que seja de longe, quietinho, sem circular, sem conversar. Eu devia ter sentido raiva, mas tudo que eu senti foi pena. Pena daquela moça que achava que o mundo girava em torno dela, que achava que podia controlar tudo e todos. Marcela, posso te perguntar uma coisa? Claro. O Rafael contou para você o que eu faço da vida? Ela coçou a testa, constrangida. Ele disse que o senhor trabalha com eventos, com buffet, essas coisas. Essas coisas, eu repeti. E você sabe qual buffet? Sei, é o Sabor à Memória. A gente contratou lá. É o melhor da região. Eu poderia ter contado. Ali mesmo. Poderia ter visto a cara dela mudar. Poderia ter terminado aquela farsa toda. Mas não contei, porque ainda não era a hora. Então tá bom, Marcela. Eu vou pensar na sua proposta. Sério? Os olhos dela brilharam aliviados. Ah, que ótimo! Eu sabia que o senhor ia entender. Ela levantou, pegou a bolsa. Então a gente se vê no casamento, seu Osvaldo. E obrigada por ser compreensivo. Compreensivo. Ela saiu. E eu fiquei ali, sozinho, com aquela conversa ecoando na cabeça. Eles realmente achavam que eu ia aceitar aquilo, que eu ia me humilhar daquele jeito. Peguei o celular. Liguei para Dona Neuza. Neuza, mantém tudo como planejado, sem mudanças. O senhor tem certeza? Absoluta. Nos dias seguintes, a correria aumentou. Fornecedores ligando, confirmações, ajustes finais. 2 dias antes do casamento, eu estava em casa, sozinho, quando encontrei uma caixa velha no armário. Coisas antigas que eu nem lembrava que tinha guardado.
Abri. E lá dentro tinha tudo. Fotos, cartões, desenhos. Peguei um papel amarelado. Era um desenho que o Rafael tinha feito na escola. Ele devia ter uns 6 anos. Era um desenho de 2 bonecos de palito. Um grande e um pequeno. Embaixo, com letra torta de criança, estava escrito: Eu e meu pai, o melhor pai do mundo. Sentei na cama, segurei aquele papel e pela primeira vez em dias eu senti o peito apertar. Porque aquele menino que tinha me desenhado com tanto amor, ele tinha virado o homem que me expulsou do próprio casamento. Onde foi que eu errei? Onde foi que a gente se perdeu? Pensei em desistir. Pensei em ligar para ele. Pensei em perdoar tudo e fazer o casamento certinho como eles queriam. Mas aí eu lembrei. Lembrei da voz dele dizendo: Você é muito simples, pai. Lembrei da Marcela querendo me colocar no meu lugar. Lembrei do silêncio dele quando eu pedi uma resposta. E minha decisão ficou firme de novo. Guardei o desenho de volta na caixa. No dia seguinte, véspera do casamento, toquei o telefone do escritório. Era a Jéssica, a assistente de eventos. Seu Osvaldo, só confirmando. Tá tudo certo pro amanhã? A Marcela tá super ansiosa. Tá tudo certo. Pode ficar tranquila. Ótimo. A gente se vê amanhã então. Vai ser lindo. Vai ser inesquecível, eu pensei. Mas não disse. Naquela noite, a última antes do grande dia, eu jantei sozinho. Arroz, feijão, bife, comida simples, comida boa. Depois fui pro quintal. Sentei na cadeira velha de plástico. Olhei pro céu. As estrelas brilhavam. Célia, eu falei baixo. Amanhã vai acontecer. E eu não sei se você ia aprovar. Mas eu preciso fazer isso. Por mim. Pela minha dignidade. O vento balançou as folhas da árvore. Como se ela tivesse ouvido. Fui dormir cedo. E pela primeira vez em semanas dormi em paz. Porque amanhã, finalmente, tudo ia se resolver. De um jeito ou de outro. Acordei às 5 da manhã. O dia tinha chegado. 15 de março. O dia do casamento do meu filho. Tomei banho, fiz café, comi um pão. Tudo no automático. A cabeça focada no que vinha pela frente. Às 6 horas, saí de casa. Dirigi até o buffet. A equipe já estava lá. Todo mundo chegou mais cedo, porque eles sabiam que aquele dia era especial. A dona Neuza veio me cumprimentar. Olhou nos meus olhos. O senhor dormiu? Dormi. Tá preparado? Tô. Ela apertou meu braço. Força. Apoio. Então vamos fazer bonito. O salão de festas ficava a 20 minutos dali. Um lugar grande, elegante, pé direito alto, lustres de cristal, jardim externo. O tipo de lugar que a família da Marcela aprovaria. Chegamos às 7. 2 caminhões. Material para 250 pessoas. Comida, bebida, louça, talheres, copos, tudo. Começamos a montar. Mesas, cadeiras, toalhas, arranjos. Cada coisa no seu lugar. Profissional. Perfeito. Eu estava na cozinha do salão supervisionando o preparo da comida, quando a Jéssica, a assistente de eventos, apareceu. Bom dia! Nossa, que equipe pontual! A decoração só chega às 10. Vocês são os primeiros. A gente gosta de chegar cedo. Evita a correria. Adorei. A Marcela vai ficar muito feliz. Ela saiu. Fiquei ali, conferindo cada detalhe, cada panela, cada prato. Às 10 horas a decoração chegou. Flores brancas, tecidos, iluminação. Transformaram o salão numa coisa linda. Realmente linda. Às 11, o fotógrafo chegou. Começou a registrar tudo. O salão vazio, os detalhes, os preparativos. 12:00. Chegou o pessoal do som. Montaram os equipamentos, testaram. Música ambiente começou a tocar. E eu ali, nos bastidores, invisível, como sempre fui. Às 14:00 começaram a chegar os primeiros convidados. Pessoas bem vestidas, ternos caros, vestidos elegantes. Exatamente como a Marcela tinha descrito. Gente importante. Eu observava de longe, da cozinha, pela fresta da porta. 3 horas. O salão estava quase cheio. E então eu vi. Um carro preto, importado, estacionou na frente. Do banco de trás desceu ele. Rafael. Terno azul marinho, gravata prata, cabelo impecável. Bonito. Meu filho estava bonito. Ele ajudou a Marcela a sair do carro. Vestido branco, longo, véu, buquê. Ela estava linda também.
Os convidados aplaudiram. Sorrisos, abraços, fotos. Eu fiquei ali, parado, olhando. Aquele era meu filho, e eu não podia nem chegar perto. A dona Neuza veio até mim. Seu Osvaldo, a cerimônia vai começar. Quando o senhor quer que a gente... Ainda não. Deixa a cerimônia acontecer. Depois. A cerimônia foi rápida. 20 minutos. Votos, alianças, beijo, aplausos. Depois veio o coquetel. Os garçons da minha equipe começaram a circular com as bandejas. Canapés, bebidas, sorrisos profissionais. Eu continuava na cozinha, supervisionando, esperando. Às 5 horas, chamaram todos para sentar. Ia começar o jantar. Foi aí que a Jéssica apareceu na cozinha, agitada. Gente, a Marcela tá perguntando se pode conhecer o dono do buffet. Ela quer agradecer pessoalmente pela qualidade. A dona Neuza olhou para mim. Os outros da equipe também. Pode dizer para ela que ele tá ocupado, eu disse. Mas ela insistiu muito. Então eu vou lá. Silêncio na cozinha. O senhor tem certeza? A Neuza perguntou baixinho. Tenho. Tirei o avental. Ajeitei a camisa social que eu tinha vestido por baixo. Passei a mão no cabelo. E saí da cozinha. A Jéssica foi na frente. Me guiou até a mesa principal, onde estavam os noivos. O salão inteiro estava movimentado. Conversas, risadas, música. A Marcela me viu chegando e sorriu. Aquele sorriso de anfitriã satisfeita. Ah, o senhor deve ser o dono. Que prazer. Eu estava querendo... Ela parou. O sorriso congelou no rosto, porque ela me reconheceu. O Rafael estava de costas, conversando com alguém. Mas a Marcela ficou pálida. Seu Osvaldo? A voz dela saiu trêmula, baixa. O Rafael virou, olhou para mim, e o mundo parou. Os olhos dele foram da minha cara para o meu crachá, do crachá para mim de novo. No crachá estava escrito: Osvaldo Silva, proprietário, Buffet Sabor em Memória. Ele leu, releu, piscou. Pai? A voz saiu num sussurro, incrédula. Oi, Rafael. Ele levantou da cadeira, cambaleando, como se tivesse levado um soco. Você é o dono? Sou. A Marcela pôs a mão na boca, branca, chocada. Mas como? A gente não sabia. Eu sei que não sabiam. Algumas pessoas ao redor começaram a perceber que alguma coisa estava acontecendo. As conversas foram diminuindo. Curiosidade. O Rafael olhou ao redor, para o salão, para a comida, para os garçons, para tudo. Tudo isso é seu? É. Faz quanto tempo? 32 anos. Ele ficou mudo, processando, tentando entender. Rafael, eu disse, e minha voz saiu firme. Calma. Você me expulsou do seu casamento. Disse que eu não servia para estar aqui, que eu era simples demais, que eu ia te envergonhar na frente da família da sua noiva. A Marcela estava congelada. Não sabia onde enfiar a cara. Mas você contratou o meu buffet, sem saber que era meu, e eu tive que escolher. Cancelar o evento e deixar vocês na mão, ou vir aqui trabalhar no casamento do meu próprio filho, escondido, como um estranho. Lágrimas começaram a descer no rosto dele. Pai, Deixa eu terminar. Eu construí isso aqui com as minhas próprias mãos, do zero. Cada tijolo, cada panela, cada cliente. 32 anos de trabalho, de suor, de dignidade. E você achou que eu era pouco, que eu não prestava. Minha voz não tremeu, não falhou. Mas eu vim aqui hoje. Sabe por quê? Porque eu ainda sou seu pai. E porque eu queria que você entendesse uma coisa. O valor de um homem não está no diploma que ele tem. Não está no quanto ele ganha. Está no caráter, na honra. No respeito que ele tem por quem ele é. O salão inteiro estava em silêncio. Todos olhando. Rafael, eu fiz o casamento mais bonito que eu pude. Porque é o seu casamento. Mas agora eu vou embora. Porque eu tenho amor próprio. E eu não fico onde não sou querido. Virei as costas. Pai! Ele gritou. Parei, mas não virei. Pai, me desculpa. E foi aí que eu ouvi, pela primeira vez em anos, a voz dele quebrada, de verdade. Por favor, não vai. Eu parei, mas não virei. Porque se eu virasse, se eu olhasse nos olhos dele naquele momento, eu não sei o que ia fazer. Pai, por favor. A voz dele estava quebrada, desesperada. Ouvi passos. Ele tinha levantado.
Estava vindo na minha direção. Pai, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu fui um filho horrível. Senti a mão dele no meu ombro. Tremendo. Virei. Devagar. O Rafael estava chorando. Lágrimas escorrendo pelo rosto. O terno impecável, todo amassado, onde ele tinha apertado o tecido com as mãos nervosas. Eu passei minha vida inteira tendo vergonha da coisa errada. Ele disse, a voz entrecortada. Eu tive vergonha de você, quando eu devia ter vergonha de mim. Ao redor, os convidados assistiam em silêncio. Alguns constrangidos, outros curiosos, outros claramente emocionados. Você trabalhou a vida inteira. Me deu tudo, tudo. E eu te tratei como se você não valesse nada. Ele cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Olhei para Marcela. Ela estava sentada, pálida, olhando para baixo, as mãos tremendo. O vestido branco parecia pesado demais nela agora. Rafael, eu disse, e minha voz saiu mais suave. Levanta a cabeça. Olha para mim. Ele abaixou as mãos. Olhou. Você errou. Errou feio. Me machucou de um jeito que eu nunca pensei que um filho pudesse machucar um pai. Ele acenou, concordando, aceitando. Mas eu não vim aqui para te humilhar. Eu vim aqui porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E eu ainda te amo. Mais lágrimas. Eu só queria que você aprendesse, que você entendesse, que você nunca mais medisse o valor de ninguém pelo que a pessoa faz ou pelo que ela tem. Eu aprendi, pai. Eu juro que aprendi. Olhei ao redor, para o salão bonito, para as pessoas bem vestidas, para tudo aquilo que tinha sido tão importante para ele. Rafael, eu vou te dar uma escolha. Agora, na frente de todo mundo. Ele ficou quieto, esperando. Eu posso ficar, posso sentar numa mesa, comer, comemorar com vocês. Mas se eu ficar, eu fico como pai, como convidado, com respeito, não escondido, não discreto, não quietinho, como pai. Ele não hesitou nem um segundo. Fica, por favor. Fica como meu pai, como meu convidado de honra. Foi aí que a Marcela levantou, lenta, trêmula. Eu preciso falar também. Todo mundo olhou para ela. Ela respirou fundo. Olhou para mim. Seu Osvaldo, eu não tenho desculpa pro que eu fiz, pro que eu disse. Eu fui preconceituosa, fui arrogante, A voz dela falhou. Ela tampou a boca, tentando se controlar. Eu achei que status, que dinheiro, que sobrenome era o que importava. Mas o senhor montou tudo isso. Esse buffet que eu tanto quis contratar porque era o melhor. E eu te tratei como se o senhor fosse menos. Ela limpou as lágrimas, a maquiagem borrada. E agora eu tô aqui, no dia mais importante da minha vida, percebendo que eu sou a pessoa mais podre desse salão. Olhei para ela, para aquela moça que tinha me olhado de cima, que tinha me medido e me achado insuficiente. E sabe o que eu senti? Pena. Marcela, eu disse, você é jovem. Você ainda tem muito o que aprender sobre a vida, sobre pessoas. Espero que você aprenda, de verdade. Ela acenou, engolindo o choro. Me virei para o Rafael de novo. Mas tem uma condição. Se eu ficar, eu preciso saber. Isso aqui é real? Você realmente entendeu? Ou você tá só com vergonha porque todo mundo viu? Ele olhou ao redor, para os convidados, para a família da Marcela sentada nas primeiras mesas, para o pai dela, aquele advogado importante, olhando com cara de poucos amigos. E então o Rafael fez uma coisa que eu não esperava. Ele foi até o microfone, pegou. A música tinha parado fazia tempo. Pessoal, ele começou, a voz ainda trêmula, mas firme. Eu preciso falar uma coisa. Silêncio total. Esse homem aqui, esse homem é meu pai, Osvaldo. E ele é o dono desse buffet que vocês estão elogiando tanto, que vocês acharam tão sofístico, tão perfeito. Murmúrios. E eu expulsei ele do meu casamento. Eu disse que ele não servia para estar aqui, que ele ia me envergonhar. A voz dele engasgou. Mas ele continuou. Eu passei anos tentando esconder de onde eu vim, morrendo de vergonha porque meu pai não tinha faculdade, porque ele trabalhava com as mãos, porque ele era simples. Ele olhou para mim. Mas esse homem simples construiu um negócio do zero. Esse homem simples me criou sozinho depois que minha mãe morreu. Esse homem simples pagou minha faculdade vendendo um imóvel que ele tinha guardado para a aposentadoria. Lágrimas escorrendo de novo. E eu virei as costas para ele, porque eu achei que eu era melhor.
porque eu achei que eu tinha virado alguém. Ele baixou o microfone, olhou para o chão. Depois olhou de novo para mim. Mas eu não sou ninguém sem você, pai. Nada do que eu tenho vale alguma coisa se eu não tiver você. Ele largou o microfone na mesa. Veio até mim. E na frente de 250 pessoas, ele se ajoelhou. Me perdoa, por favor. Eu olhei para ele, para o meu filho, de joelhos, na frente de todo mundo. E eu estendi a mão. Ele pegou. E eu o puxei para cima. Puxei ele para um abraço. Um abraço apertado. Daqueles que a gente dá quando quase perdeu alguém. O salão explodiu em aplausos. Mas eu nem ouvi. Porque tudo que eu ouvia era a respiração do meu filho, o choro dele, e as palavras que ele sussurrou no meu ouvido. Eu te amo, pai. Eu sempre te amei. Eu me perdi. Eu sei, filho. Eu sei. Mas agora você se achou. A dona Neuza apareceu do lado, chorando também. O Ademir, a equipe toda. Todo mundo emocionado. Seu Osvaldo, a Neuza disse limpando os olhos. A gente serve o jantar ou não? Eu ri. Pela primeira vez em semanas, eu ri de verdade. Serve. E capricha. Porque agora eu vou sentar e comer também. E foi o que aconteceu. Sentei numa mesa. Não na principal. Numa do lado. Mas sentei. Como convidado. Como pai. A comida estava perfeita. O serviço impecável. E pela primeira vez, eu pude aproveitar o resultado do meu próprio trabalho. O Rafael veio sentar do meu lado. A Marcela também. Sem pompa, sem protocolo, só gente, família. Pai, ele disse baixo, entre um prato e outro. Como é que você aguentou? Como é que você não desistiu de mim? Porque pai não desiste de filho, Rafael. Nunca. Por pior que seja. Ele acenou, engolindo seco. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar. Não precisa compensar. Só precisa ser melhor e me visitar de vez em quando. Ele sorriu. Aquele sorriso de menino que eu não via fazia tanto tempo. Vou visitar todo domingo, prometo. Vou cobrar. E nós ficamos ali, comendo, conversando, reaprendendo a ser pai e filho. Porque o amor de pai é assim. Tem ferida, tem dor, tem decepção. Mas no fim, sempre tem perdão. Sempre. 3 meses depois do casamento, eu estava no escritório do buffet quando o Rafael apareceu, sem avisar, com uma sacola na mão. Oi, pai. Oi, filho. Que surpresa boa. Ele entrou. Colocou a sacola na mesa. Trouxe almoço. Aquela marmita da esquina que você gosta. Pensei em a gente almoçar juntos. Sorri. Porque nos últimos 3 meses, isso tinha virado rotina. Ele aparecia. A gente almoçava junto, conversava, ria, recuperava o tempo perdido. E tem outra coisa. Ele disse ficando sério. Eu e a Marcela queremos te fazer um convite. Que convite? Domingo que vem é aniversário dela. E ela quer fazer um almoço, na casa da gente. E ela pediu especialmente para você ir. E para você levar a dona Neuza também. E o pessoal da equipe que quiser. Fiquei olhando para ele, tentando entender. A Marcela quer conhecer as pessoas que trabalham com você. Ela quer fazer diferente agora, pai. De verdade. E a família dela vai estar lá também. E eu já deixei claro. Quem não te respeitar, não entra na minha casa. Eu não disse nada. Só abracei ele, porque palavras não eram necessárias. Naquela noite, em casa, sozinho, eu peguei a foto da Célia de novo. Célia, eu falei olhando para o sorriso dela. Nosso filho voltou. Ele se perdeu, mas ele voltou. E eu acho que você ficaria orgulhosa do jeito que a gente resolveu isso. Coloquei a foto de volta no lugar de sempre, na cabeceira da cama. E foi aí que eu percebi, pela primeira vez em 5 anos, eu não me sentia mais sozinho, porque eu tinha recuperado meu filho, tinha recuperado minha família. No domingo seguinte fui no almoço. A dona Neuza foi junto, o Ademir também. A casa do Rafael era bonita, moderna, bem decorada. Mas sabe o que me chamou mais atenção? As fotos na parede da sala. Tinha uma foto minha, com ele, quando ele era criança, bem no centro. Na parede principal. Eu mandei ampliar. O Rafael disse quando viu eu olhando. Para nunca mais esquecer de onde eu vim e de quem sempre esteve comigo. A Marcela veio me cumprimentar. Diferente, mais simples, mais verdadeira. Seu Osvaldo, obrigada por vir. E obrigada por me dar uma segunda chance de mostrar que eu posso ser melhor.
Todo mundo merece uma segunda chance, Marcela. O que importa é o que a gente faz com ela. O almoço foi bom, leve, gostoso. A família dela estava lá e me trataram com respeito. Alguns até pediram desculpas pelo que aconteceu no casamento. No final, quando já estava de noite, eu me despedi. O Rafael me acompanhou até o carro. Pai, eu sei que eu já pedi desculpas 1000 vezes, mas eu preciso te falar uma coisa. Fala. Aquele dia no casamento, quando você revelou quem você era, você não fez aquilo para me humilhar. Você fez para me ensinar. E eu demorei, mas eu entendi. Entendeu o quê? Que dignidade não tem preço. Que respeito não se negocia. E que o verdadeiro valor de um homem não tá no que ele tem. Tá em quem ele é. Segurei o ombro dele. E você tá virando um homem bom, filho. De verdade. Só porque eu tive o melhor professor. Dirigi de volta para casa com o coração leve. Mais leve do que estava há meses. E agora, olhando para trás, para tudo o que aconteceu, eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com você que está me ouvindo. A primeira, nunca, nunca deixe ninguém te fazer sentir pequeno. Não importa quem seja, não importa o que faça. Você tem valor. E esse valor não depende de diploma, de cargo, de dinheiro. Depende do seu caráter. A segunda, amor de pai é forte. Mas amor de pai também precisa ter limite. A gente ama, a gente perdoa, mas a gente não pode ser capacho. Porque quando a gente se anula pelo outro, a gente não está amando. A gente está se destruindo. A terceira, as pessoas erram. E às vezes as pessoas que a gente mais ama são as que mais nos machucam. Mas se o arrependimento for verdadeiro, se a mudança for real, vale a pena dar uma chance. Porque o perdão não é fraqueza. Perdão é força. E a quarta, nunca tenha vergonha da sua história. Nunca tenha vergonha de onde você veio. Nunca tenha vergonha do seu trabalho honesto. Porque não existe trabalho pequeno. Existe gente pequena. E você não precisa ser uma delas. Hoje, eu continuo tocando meu buffet. Continuo acordando cedo. Continuo trabalhando com as mãos. E sabe de uma coisa? Eu tenho orgulho. Muito orgulho. Porque eu construí isso aqui. Do zero. Com dignidade. Com honra. E meu filho agora também tem orgulho. Ele conta para todo mundo. Leva os amigos para conhecer o buffet. Traz a Marcela nos finais de semana para almoçar com a gente. E domingo que vem, como prometido, ele vem aqui, almoçar comigo. Como a gente fazia antes. Como a gente deveria ter continuado fazendo sempre. Porque no fim, não é o dinheiro que importa. Não é a posição. Não é o status. É a família. É o respeito. É o amor verdadeiro. E isso não tem preço. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, comenta aí embaixo. Conta a sua história. Porque a gente não está sozinho nessa caminhada. E às vezes, só de saber que alguém entende, já ajuda. E se essa história tocou teu coração de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita gente por aí sentindo que não vale nada. Sentindo que não é suficiente. E essa história pode ser o empurrão que essa pessoa precisa para entender que ela vale sim. Que ela é importante. Que ela tem dignidade. Meu nome é Osvaldo. Tenho 67 anos. Sou dono de um buffet. Sou pai. Sou viúvo. Sou trabalhador. E hoje, finalmente, eu posso dizer, eu sou feliz. Não porque tudo deu certo, mas porque eu aprendi que felicidade não é ausência de dor. É ter dignidade para enfrentar a dor. É ter coragem para não abaixar a cabeça. É ter amor suficiente para perdoar. Mas também ter amor próprio suficiente para se respeitar. Essa foi minha história. E eu espero de coração que ela tenha te ajudado de alguma forma. Um abraço. E nunca se esqueça, você vale muito mais do que te fazem acreditar.